curiosidades sobre o Shaka de Virgem. Você sabia, né, que o Shaka de Virgem ele foi o primeiro Cavaleiro de Ouro a aparecer no mangá dos Cavaleiros do Zodíaco? E que a luta do Ikki lá contra o Shaka de Virgem na Casa de Virgem não foi o primeiro encontro do Shaka com o Ikki? O Shaka de Virgem ter sido o primeiro Cavaleiro de Ouro a aparecer no mangá tem, de certa maneira, ligação com o Ikki de Fênix. Eu vou explicar pra vocês. Lá no mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, o Shaka ele é enviado lá pra Ilha da Rainha da, né? Pra justamente punir o Jango, né? Que havia sido derrotado pelo Ikki de Fênix. O Ikki, né? Ao ver ali a sombra do Shaka de Virgem, ele pergunta se ele era um deus. E aí o Shaka responde que não, ele não era um deus, né? Mas que ele se aproximava de tal coisa. E aí, né, o Ikki até tenta atacar o Shaka de Virgem, que diz que aquele ataque dele simplesmente não passou de uma brisa. E aí o Shaka simplesmente fala pro Ikki que sempre tem alguém mais forte do que ele. E aí, após este encontro, né, com o Cavaleiro de Fênix, o Shaka de Virgem, ele acaba por apagar a memória do Ikki de Fênix. E aí ele diz que o Ikki só vai se recordar deste encontro quando for o momento certo. E aí, durante a Batalha das 12 Casas, obviamente, né, que o Ikki acaba ali reencontrando o Shaka de Virgem. E eles têm aquela luta memorável, inesquecível entre eles dois. E aí, durante essa luta, né, o Ikki de Fênix, ele já tá muito mais esperto, né? Ele deixa com que o Shaka retire todos os seus sentidos, até mesmo o sexto sentido. E o Ikki de Fênix, ele faz isso justamente porque ele entendeu, né, que o Shaka, ele se privava de um sentido justamente para acumular maior quantidade de cosmo, né? E aí, né, o Ikki muito espertinho deixa, né, o Shaka remover, né, os 6 sentidos dele, pois aí, com 6 sentidos retirados dele, o Ikki consegue levar o seu cosmo muito mais do que o Shaka, conseguindo assim vencer o Shaka de Virgem. E o Shaka, já estando ali em outra dimensão, ele pede ajuda telepaticamente para o Mudiares para retornar, né? E aí o Mudiares, ele vira pro Shaka de Virgem e fala assim: ué, mas você é o cara mais próximo de Deus. Você consegue perfeitamente sair dessa dimensão e voltar aqui para nossa dimensão, para nossa realidade. E eis que o Shaka de Virgem revela pro Mudiares que ele consegue sim ele voltar sozinho ali, né, para aquela dimensão. Porém, ele quer salvar o Ikki de Fênix, pois ele finalmente conseguiu enxergar que o Ikki dizia a verdade e que ele era sim um fiel defensor de Atena. Então, com a ajuda do Mudiares, o Shaka consegue, né, voltar à nossa realidade, voltar à vida, trazendo junto consigo o Ikki de Fênix. Por ele ser ali a reencarnação de Buda, ele possui o poder de enxergar dentro das almas das pessoas e ver se a pessoa é bondosa ou se ela é maldosa. E isso gerou meio que uma certa confusão ali durante muitos anos, né, com os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, porque o santuário ele era dominado lá pelo Saga de Virgem, né, que se tornou ali o grande mestre do santuário. Porém, ele era totalmente maligno, né? E aí você para pra pensar o seguinte: ué, se o Shaka ele é tão poderoso, né, e ele é o homem mais próximo de Deus, e ele enxerga dentro da alma das pessoas, pois ele é a reencarnação de Buda, como que ele não conseguiu ver que o grande mestre do santuário era maligno? E aí eu digo pra vocês, ele não conseguiu ver, né, que o Saga era maligno justamente porque a essência pura do Saga é de bondade. Por isso mesmo que o Shaka não conseguiu ver este lado maligno do Saga. E o Masami Kurumada, né, ele acabou redimindo o Shaka de Virgem quanto a essa habilidade aí de enxergar a bondade ou a maldade dentro da alma das pessoas. E a gente vê isso lá em Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades, né, lá na parte do santuário. Quando o Shaka de Virgem ele é confrontado pelos 3 espectros, que ali acabam sendo o Camus de Aquário, né, o Shura de Capricórnio e o Saga de Gêmeos. Mesmo antes dos 3 Cavaleiros de Ouro caídos demonstrarem, né, quem eles eram de verdade, o Shaka já via e já sabia quem eram eles. Demonstrando assim que não adianta você colocar outra armadura, né, ou tentar se esconder, que o Shaka vai descobrir quem é você. E essa luta do Shaka de Virgem contra os 3 espectros nos leva a outra curiosidade, que seria o Araya-Shiki. O Araya-Shiki é simplesmente o 8º sentido, que é a habilidade de simplesmente conseguir ir até o submundo, né, com o seu próprio corpo físico, né? E aí o Shaka, ele até escreve, né, nas pétalas de rosa
o Araia Chique e envia para Atena. Chaka de Virgem e a Atena, eles se encontram lá no submundo para justamente ir confrontar o Hades. Para quem não sabe, a última aparição canônica do Chaka, né, em Cavaleiros do Zodíaco, é justamente lá no submundo de Hades, né, na parte na qual ele se junta aos seus outros companheiros dourados, né, para eles juntamente destruírem o Muro das Lamentações, dando passagem assim para os Cavaleiros de Bronze irem lá para o Elísios para finalmente confrontar o verdadeiro Hades.